Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Moreno e na aula de hoje do Quarentena da Lagob, nós vamos falar um pouquinho sobre as vaginites e vaginoses menos conhecidas. Então, antes da gente falar do que é patológico, é importante a gente entender o que é uma secreção vaginal fisiológica. Então, uma secreção vaginal fisiológica ela vai ter um aspecto mucoide, vai ser inodora, pode ser branca ou transparente e tem um fluxo variável no decorrer do mês. Ele vai acompanhar o ciclo menstrual em mulheres que não fazem uso de terapia hormonal. Então, por exemplo, perto do período ovulatório, essa mulher pode ter um aumento do fluxo dessa secreção vaginal. É importante também a gente falar sobre o pH. O pH vaginal ele vai variar entre 3,8 e 4,2. Por quê? Na vagina, no canal vaginal, a gente possui os lactobacilos, que são bactérias que vão metabolizar o glicogênio no epitélio vaginal em ácido lático. E essa conversão de glicogênio em ácido lático vai gerar um pH mais ácido. E ele é bastante importante para a manutenção desse meio vaginal equilibrado. Então, disfunções, diminuição ou aumento, por exemplo, da presença de lactobacilos podem ocasionar patologias. Também é importante a gente saber que o epitélio vulvovaginal é formado por um epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Guardem essa informação que vai ser um pouquinho importante agora na frente, né, da aula. E do que é formada essa secreção vaginal fisiológica? Vai ser formada por transudato das paredes vaginais, as glândulas, secreções das glândulas de Bartolini e de Skene, proteínas, ácidos graxos, carboidratos e eletrólitos, micro-organismos da flora vaginal que têm um predomínio de aeróbios, células vaginais descamativas e o muco cervical. Então, se a gente colocar essa secreção vaginal fisiológica no microscópio, o que é que a gente vai encontrar? Vai ser evidenciada muitas células epiteliais superficiais, poucos leucócitos, menos de 1 por célula epitelial, e um pequeno número ou ausência de células-alvo, que são as cluceus. Então, agora que a gente já sabe o que é o normal, a gente pode entender um pouquinho do patológico. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre as vaginites e vaginoses. E qual é a diferença? A diferença entre vaginite e vaginose. Vaginite é um processo patológico que vai ocorrer junto com um processo inflamatório. E as vaginoses não têm um processo inflamatório ocorrendo também. A vaginite e as vaginites e as vaginoses, elas são as principais causas de corrimento vaginal patológico. E 60% das queixas ginecológicas advêm dessa mudança dessa secreção. Então, é importante a gente fazer uma anamnese minuciosa, entender quando começou, se já parou, quanto tempo tem, como é essa secreção, e depois fazer um exame pélvico. E o exame microscópico, ele nunca pode ser deixado de lado, porque muitas das queixas, né, dessas patologias e também no exame, eles podem ficar um pouco confusos. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial usando o exame microscópico. Em outra aula da Quarentena da Lagob, no semestre passado, a gente abordou as 3 etiologias mais prevalentes na nossa sociedade, que era a tricomoníase, a vaginose bacteriana e a candidíase. Então, hoje, nessa aula, nós vamos se ater aos outros 11%. E que doenças são essas? A vaginite atrófica, a vaginose citolítica, a vaginite aeróbica e a vaginite inflamatória descamativa. Então, a gente vai começar falando sobre a vaginite atrófica. Então, a vaginite atrófica ela vai ser causada pela deficiência estrogênica. No epitélio vaginal e na uretra, as mulheres possuem receptores de estrogênio. Então, quando há uma queda de estrogênio no nosso corpo, essas mulheres podem ser vítimas da vaginite atrófica. Então, o estrogênio ele é bastante importante para manter o epitélio vaginal, o meio vaginal normalizado, né? Sem nenhuma outra alteração. E que mulheres são essas que podem ter deficiências estrogênicas? Mulheres em pós-menopausa, mulheres no climatério, mulheres que estão amamentando, que fizeram remoção cirúrgica dos 2 ovários.
E o que é que acontece? Anteriormente, eu falei para vocês que o epitélio vulvovaginal é um epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Então, na vaginite atrófica, esse epitélio vai perdendo as camadas, né? Ficando com menos camadas e mais propício a acontecer infecções, traumas, né? Que vai perder essa proteção natural. Então, em uma vagina saudável, o tecido vaginal ele vai ser mais espessado e úmido, a parede vaginal vai ser mais elástica, vai ter uma lubrificação vaginal presente, né, preservada, satisfatória. E já na vaginite atrófica, essa vagina ela vai se encontrar mais seca, haverá diminuição do canal vaginal, perda da elasticidade da parede vaginal, pode ocasionar também perda do tecido adiposo, das pregas, perda das pregas vaginais, e esse tecido vai ficar mais fino e seco, proporcionando então mais traumas, e o canal vaginal ele pode ficar mais friável. Então, qual vão ser as queixas dessas pacientes que vão chegar no consultório? Um ressecamento vaginal, dispareunia, sangramento pós-coito, disúria, pode ter uretrites atróficas e se essa mulher já tem uma incontinência urinária, ela vai perceber uma piora do quadro. Então, no exame ginecológico, a gente vai ver a perda das pregas vaginais, uma mucosa mais friável, quando você passar o espéculo, pode ser que essa mulher sangre mais facilmente, e uma atrofia vaginal externa. Na microscopia, nós vamos perceber um predomínio de células parabasais, um aumento de leucócitos, um aumento de pH maior do que 4,5 e uma diminuição dos lactobacilos. Essa diminuição dos lactobacilos, o pH aumentado, vai propiciar inflamações, maiores processos inflamatórios. Então, essa mulher vai ficar mais susceptível a ter outros tipos de vulvovaginites e até mesmo cistites, né? Esses quadros um pouco mais inflamatórios. O tratamento vai se dar com a reposição estrogênica, já que é um quadro de deficiência estrogênica, então a gente pode tratar essa mulher com estrogênio tópico. Se esse estrogênio tópico durante 1 ou 2 semanas não funcionar, a gente pode pensar em fazer uma reposição hormonal mais sistêmica. E para ajudar no conforto dessa mulher em relações sexuais, nós também podemos prescrever lubrificantes e hidratantes vaginais. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a vaginose citolítica. Então, a vaginose citolítica ela vai ser uma proliferação anômala dos lactobacilos e não se sabe muito bem como se dá o início dessa patologia. Muitos médicos, muitas pesquisas apontam uma influência hormonal nessas mulheres. Então, vai haver um aumento dos lactobacilos e, em conjunto com bactérias que podem estar presentes nessa flora vaginal, vai ocasionar uma maior glicólise, ocasionando uma maior citólise, e esse pH vai ficar diminuído. Então, as queixas dessas pacientes vão ser corrimento excessivo, disúria, dispareunia, prurido e ou ardor. E é muito importante a gente salientar aqui que a vaginose citolítica se parece bastante com a candidíase vulvovaginal. Essas queixas elas podem ser bastante semelhantes. Então, é muito importante a gente conseguir diferenciar essas duas doenças. Então, o mais importante é diferenciar pela microscopia. Então, no exame ginecológico, a gente pode ver que essa mulher pode ter escoriações na vulva, na vagina, por conta do prurido e do ardor. Então, essa mulher pode coçar bastante a vulva. Edema e eritrema. O pH vai ser menor do que 4,2 e vai ter uma secreção abundante, sem odor e grumosa. Já na microscopia é onde a gente vai conseguir realmente diferenciar uma vaginose citolítica de uma candidíase vulvovaginal. Então, na microscopia, a gente não vai ver crescimento de fungo, a gente não vai achar a cândida albicans ou não albicans no microscópio. Vão ter lactobacilos aderentes, fragmentos citoplasmáticos e núcleos livres, e uma diminuição no número de leucócitos.
Pela classificação de Donders, que é uma classificação usada na microscopia, ela vai ser do tipo 1. Vai ter numerosos lactobacilos pleomórficos sem outro tipo de bactérias. O tratamento não tem nenhum tipo de remédio, vão ser medidas comportamentais, banhos de assento, irrigações vaginais. Então, nas medidas comportamentais, é importante essa mulher evitar o uso de absorvente interno e externo, né? Pode tentar começar a usar um coletor menstrual, por exemplo, ou disco menstrual. Não utilizar sabonetes íntimos, que isso pode mudar a flora vaginal e também o pH. E evitar, sempre que possível, o uso de roupa íntima para poder ventilar aquela região. Pode também ser utilizado banhos de assento, que essa mulher pode colocar uma bacia com água e bicarbonato de sódio durante 2 a 3 vezes por semana. E também podem ser utilizados a irrigação vaginal, que é com a ducha vaginal, também com bicarbonato de sódio. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a vaginite inflamatória descamativa. A vaginite inflamatória descamativa, ela é uma forma severa da vaginite purulenta crônica. Não se sabe muito bem o que é que acontece. Se é uma desregulação do sistema imune e isso propicia o aparecimento de bactérias como o Streptococcus do grupo B e a Escherichia coli, ou primeiro a bactéria aparece para depois haver uma desregulação do sistema imune. Mas esse desbalanço vai ocasionar em uma inflamação. Algumas das patologias que podem propiciar o aparecimento da vaginite inflamatória descamativa são patologias da tireoide, infertilidade, antecedente de doença inflamatória pélvica e história pregressa de algum outro tipo de vulvovaginite. A queixa dessa mulher, é importante a gente perguntar para ela, porque vai ser uma queixa prolongada. Ela vai falar, eu tenho isso há não sei quantos meses, nunca consigo sarar, melhora um pouco e depois volta. Então, vai ser uma queixa de longa duração. E essa queixa, ela vai falar que tem uma secreção profusa ou moderada, e muitas vezes é uma secreção bastante importante, purulenta, com odor desagradável. Vai falar que pode ter dispareunia, prurido e queimação na vulva. No exame ginecológico, talvez seja necessária a remoção mecânica dessa secreção para a gente conseguir uma melhor visualização do colo, de tamanha quantidade, né, da secreção que essa mulher pode ter no canal vaginal. A gente pode ver eritema vaginal e ou vulvar, colpite macular, manchas equimóticas vulvovaginais. Então, é importante também a gente fazer o diagnóstico diferencial com a tricomoníase. Então, no exame microscópico, é importante a gente procurar tricomonas. Se não tiver tricomonas e tiver esses outros fatores, muito provavelmente vai ser uma vaginite inflamatória descamativa. Então, na microscopia, a gente vai ver um aumento de polimorfonucleares, presença de bactérias, como já falei anteriormente, a Escherichia coli, aumento de células parabasais e ausência de lactobacilos com pH maior do que 4,5. Como tratamento, não tem um tratamento esquematizado e preconizado por todos os médicos. Então, o que eu consegui achar na literatura é o uso de clindamicina 2%, 5 gramas, via vaginal, uma vez por dia por 7 dias. Porém, 30% dessas mulheres, elas podem reincidir na vaginite inflamatória descamativa. Então, a gente vai tratar com clindamicina 2%, só que ao invés de 7 dias, a gente vai utilizar por 14 dias. Se essa mulher continuar reincidindo, a gente pode cogitar uma terapia tópica com estrogênio para ver se há melhora do quadro. E agora a gente vai falar, por último, sobre a vaginite aeróbica. A vaginite aeróbica, ela vai ter uma microflora vaginal com bactérias aeróbicas entéricas, uma diminuição dos lactobacilos e um processo inflamatório. Muitos dos médicos, eles entendem a vaginose descamativa e a vaginite aeróbica como uma entidade só, mas aqui a gente também pode separar. Então, algumas das bactérias que podem estar presentes na microflora vaginal são o Enterococcus faecalis, a Escherichia coli,
o S. aureus e o Streptococcus do grupo B. Também não se sabe, como ela é muito parecida com a descamativa, a gente não sabe o que acontece primeiro, se é uma desregulação do sistema imune e por isso que essas bactérias aparecem, ou é essa flora aeróbia que se prolifera, se há uma proliferação maior e por isso desregula o sistema imune. Então, as queixas vão ser bastante parecidas com a descamativa, como a dispareunia, a disúria, a secreção purulenta com odor desagradável. No exame ginecológico, a gente pode ver a inflamação no vestíbulo, hiperemia da mucosa vaginal, um aumento do conteúdo vaginal. Na microscopia, é importante avaliar a flora bacteriana para ver se existe alguma daquelas bactérias já previamente mencionadas e um aumento de leucócitos. Existe uma classificação bem detalhadinha desse aumento de leucócitos, mas na literatura se fala que há uma dificuldade muito grande de classificação na prática, porque os profissionais não são muito treinados para isso. Então, o tratamento ele vai de acordo com a sintomatologia. Se essa mulher tiver uma carga bacteriana muito aumentada, a gente pode usar a clindamicina 2% via oral por 7 dias. Se o processo inflamatório dela tiver muito grande, a gente pode preferir a hidrocortisona 10% via oral. Mas isso vai muito de médico para médico, certo? Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas referências para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que ainda vai ter muito quarentena da Lagob nesse semestre, tá bom? Então, tchau, tchau.